Fala aí, povo de fé, povo de Deus. Bem-vindo ao canal Obreiro Leandro Mendes. Esse canal é para te ajudar de alguma forma, nem que seja uma palavra, se te ajudar a você progredir, né? Tá ótimo, tá bom? Meu nome é Leandro Mendes, estou na Igreja Universal tem 15 anos, não, 16 anos. Eu vim da Assembleia de Deus, fiquei 2 anos na Assembleia de Deus e fui para a Universal. Por qual motivo? Não é porque lá na Assembleia as pessoas não eram de Deus como tinha costume, e alguns ainda que estão habitolados na Igreja Universal têm o costume de falar que as outras igrejas não são de Deus, que a Assembleia, Batista, e seja qual for, não é de Deus, tá? Isso é uma mentira. Pastor Reginaldo, eu lembro dele até hoje. Pastor Reginaldo, homem de Deus da Assembleia dos Santos. Agregou muito na minha vida espiritual. Mas em questão de chamado, Deus ele me chamou para a Igreja Universal, aonde a doutrina é diferente, entende? As pessoas falam, não existe doutrina na Igreja Universal. Existe, toda instituição tem doutrina, toda, seja ela religiosa, seja ela física, toda. Tem CNPJ, tem doutrina. Tem um número de pessoas, tem doutrina. Na tua casa, tem doutrina. Aonde tem pessoas, tem que ter doutrina. Doutrina são regras, tá? Regras que tem que ser colocadas para que haja ordem. Entende? Tem doutrina sim. E qual é a maior doutrina da Igreja Universal? É essa. Sim, senhor. Sim, sim. Não, não. Né? É mais sim, sim. É sim, senhor. Se você fala não, tem uma consequência. Tá? Então esteja preparado para sofrer alguma consequência se você falar não. Tá bom? Graças a Deus está mudando com o passar do tempo isso. Está sendo menos rígido, mas ainda tem. Tá? Mas graças a Deus por isso. Eu dou graças a Deus por isso também. Tá bom? Porque a gente aprende em tudo. Vamos lá. Então eu estou na Igreja Universal tem 16 anos, né? A Igreja Universal é uma igreja de Deus, como todas as outras, né? Com algumas exceções, que não cabe aqui eu estar falando. Mas em todo lugar que é pregado o nome de Jesus, o Espírito Santo, ele está lá para transformar mente e coração, independente do modo que é feito, do modo que é pregado e da doutrina que é implantada lá. Quem sou eu para julgar? E eu vim falar disso. Muita gente tem perdido a salvação, muita gente tem perdido a pureza do coração, muita gente tem sido enganada, iludida, persuadida por um demônio chamado espírito enganador nos últimos tempos. Por causa disso, ele fala mal. Principalmente muitos ex-pastores, ex-bispos, ex-obreiros, ex-membros que passaram pela Igreja Universal, abriram outras igrejas e hoje falam mal. Entende? Então, o Espírito Santo até usa a igreja desse homem para alcançar outras vidas, para salvar, porque quem salva é a palavra de Deus, é o Espírito Santo, não é a instituição, não é um homem, não é a doutrina. Quem salva é o Espírito Santo. Então, através da palavra, a pessoa crê e se ela obedecer, ela vai ver o fruto. Entende? Porém, tem muita gente se enganando e, consequentemente, ele também engana muita gente. Uns conscientemente, outros não tem nem noção do que está fazendo, porque se tivesse, parava. Por quê, pessoal?
Uma coisa que não é pregado hoje em dia, e isso é o demônio, é o diabo que não permite que pregue, que não é pregado, dificilmente se fala, mas é o que mais acontece no fim dos tempos hoje, é a contenda entre os irmãos. É o falar mal de outra pessoa. É só você reparar, é só você ver no teu grupo, é só você ver no corpo de obreiro, no corpo de pastores, no corpo de bispos, na igreja universal. É só você ver muita gente que faz parte da igreja universal fala mal de outras igrejas, né? Pensa que a igreja universal é a única que salva, é a única que tem fé, é a única que trabalha, né? Não é, pessoal, não é, entende? Mas a pessoa insiste em falar bem da onde ela está e falar mal da onde ela não está, entende? Para com isso, sabe por quê? Jesus, ele nunca falou mal de nada e nem de ninguém. Quando ele falava mal de alguém, era olho no olho, olhando no olho da pessoa, e falava para todo mundo ali, ó, olho no olho, né? Olho no olho. Raças de víboras. Ele não ensinava os discípulos falando para eles, ó, esquece a lei, não é mais a lei agora. Eles estão tudo errado. Ele não ensinava assim. Ele falava, não, eu vim para cumprir a lei. Porém, eu vim pregar, revelar o reino de Deus. A preocupação dele não era falar do que já existia. Era falar do que as pessoas não conheciam, que era o reino de Deus, que era o amor. Entende? E somente aqueles que criam, que queriam, eles conseguiam entender. É a mesma coisa hoje, não mudou nada. Não mudou nada, só mudou a época. Jesus ainda está aqui ensinando a sua igreja. E quem fala mal é o diabo. Então tem muito homem de Deus sendo usado pelo diabo esporadicamente. O camarada é de Deus, mas ele se permite, por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, ser usado pelo diabo. Entende? E ele fala mal. E ele fala mal de instituição, ele fala mal de governo, ele fala mal de igreja, ele fala mal de outra pessoa, ele começa a falar mal de um montão de coisa. Ele perde o foco de falar do reino. Então, tome cuidado, você obreiro, evangelista, jovem, você novo membro que está indo para a igreja, seja ela qual for, seja igreja universal, assembleia, para mim pouco importa em qual igreja você está, entende? Para mim não faz diferença nenhuma, nem para o Espírito Santo, nem para Deus. Deus está pouco se importando igual a igreja que você está, tá? Desde que você seja a igreja, desde que você seja a igreja de Cristo, desde que o Espírito Santo esteja transbordando no seu coração. Se isso acontece, você vai ser de Deus em qualquer lugar e em qualquer instituição. Você não vai falar mal de ninguém. É muito lindo, é muito bonito quando alguém aprende isso. Por exemplo, Bispo Macedo. As pessoas falam muito. Não, saiu da igreja universal, é um endemoniado. Quem disse para você que é? Quem disse para você que é um endemoniado? Eu não sei. Entende? Eu não sei. Quem sou eu para julgar? Eu não conheço o coração de ninguém. Eu vejo os frutos. Mas nem pelos frutos eu vou julgar. Quem julga é Deus. Eu vou orar por ele. Eu vou interceder por ele. Eu vou ajudá-lo se ele querer ajuda. Fora isso, não. É ele Deus. O problema é dele, entende? Por quê? O Bispo Macedo era de outra igreja, sim ou não? Não era de outra igreja? Quem tirou ele
da outra igreja e fez fundar a Igreja Universal? Foi o diabo? Foi o diabo? Entende? Não, foi o Espírito Santo. Porque se o Bispo Macedo não saísse da Igreja Universal, da Igreja da Graça, né? E não fundasse a Igreja Universal, talvez você, eu e tantos outros pastores, bispos que saíram até da Igreja Universal e abriram outras, não estariam levando a palavra de Deus em lugares aonde a Igreja Universal não está. Em pessoas que a Igreja Universal não conseguiria alcançar. Entende? Então, quem disse para você? Quem é você? Quem sou eu? Então, eu vou sair da Igreja Universal. Vai com Deus, irmão. Vai com Deus. Entendeu? Pode sair, não tem problema. Desde que Deus vá contigo. O problema é quando o Espírito Santo não vai com a pessoa. Aí que está o problema. Entende? Essa é a minha preocupação. Eu não fico preocupado se a pessoa saiu da Igreja Universal, não. Não fico mesmo, de verdade. Eu prefiro que ela saia, porque a palavra de Deus diz, ou é quente ou é frio. O morno, ele vomita. Então, ou a pessoa é quente, ela assume a fé, abraça a fé da onde que ela está, seja na Igreja Universal, na Assembleia, na Batista, não sei. E ela assume a fé, vive, ou ela sai fora. Ela se esfria e vai se aquecer em outro lugar. Entende? Do que ficar morno, do que virar pedra de tropeço dentro daquela instituição, do que ficar lá com um coração triste, magoado, malicioso, falando mal, julgando, tendo mágoa, ódio, rancor, é que fizeram injustiça comigo. Irmão, ou você está no reino, ou você não está. Ou você está no reino de Deus, aonde não há males, não há mal, ou você está no reino, que é o amor, que é a justiça, que é a humildade, né? E isso reflete em você, isso emana de dentro de você, vem de Deus, né? E ele faz nascer o reino dentro de você, aonde do teu coração sai rios de água viva, como diz a palavra, e emana na sua mente, no seu coração, na sua boca, nos seus olhos e nas suas atitudes, amor, humildade, perdão, respeito, tudo isso que remete a Deus. Ou então você está sendo enganado, só isso. Ou então você está sendo usado, talvez esporadicamente, pelo diabo, tentando contaminar o teu coração até ele te iludir completamente, para que você seja uma pedra de tropeço dentro da instituição Igreja Universal ou em qualquer igreja que você estiver. Esse vídeo serve para você também que faz parte de outra instituição, tá? Onde tem uma doutrina, onde tem pessoas, onde tem erros, onde tem autoridades, onde você precisa estar obedecendo uma autoridade de Deus. Então, as pessoas dão a desculpa na Igreja Universal e todas as outras instituições religiosas que, mas o fulano errou, mas o bispo errou, mas o pastor errou, mas isso é errado, mas aquilo não é assim, mas está escrito assim que não era isso, e ela começa. Ela não é nada, ela não é ninguém, ela não construiu nada, ela não passou por nada. Ela não é ninguém, cara. Ela não é ninguém. Não é nada. Ela é um membro. Ela é um obreiro. Ela não sabe dos bastidores, né? E se sabe, ela só foca naquilo que é ruim. Ela não olha mais os acertos. Ela não consegue enxergar que se não fosse aquela instituição, que se não fosse a Igreja Universal, que se não fosse a igreja da onde que ela aonde acolheu ela, seja qual for, foi o princípio
para que Deus viesse estar fazendo a obra na vida dela. Que ela viesse ter conhecimento, sabedoria, né? Viesse aprender a andar. Não, ela já está maliciosa. O diabo já contaminou, o coração dela tá sujo. Então ela não consegue enxergar o reino, porque ela não está mais no reino de Deus. Então ela começa a se achar melhor. Ela começa assim foi o diabo lá no céu. Ele começa a se achar melhor. Não, se eu fizesse, ia ser melhor. Se fizesse desse jeito, ia dar certo. E começa a julgar as autoridades que Deus colocou para ela. Entende? Eu não estou dizendo que a autoridade não erra, pessoal. Eu não estou dizendo porque erra, e erra muito. Porque eles são humanos. Erra muito. Bispos já erraram comigo, pastores já erraram comigo, obreiros mais antigos já erraram comigo. Todo mundo erra. Pessoas que estavam autoridade sobre mim erraram comigo, fizeram injustiça comigo, enfim. E o que eu tenho a ver com isso? Isso é problema deles, não é meu. A minha responsabilidade é respeitá-los. A minha responsabilidade é obedecê-los no Espírito, né? Obedecer o Espírito Santo que age neles. Quando eles erram, quando eles agem na carne, quando eles agem na emoção, quando eles agem fora do Espírito, cabe a mim não obedecer, porque quando ele age fora do Espírito, agride a minha salvação, agride a minha comunhão com Deus, agride a minha fé. Então cabe a mim dizer não. Não, senhor, não dá para fazer. Acabou. Se tiver que me punir, me pune, não tem problema. Não tem problema ser punido, não tem problema. O que eu não posso vamos dizer assim, deixar de obedecer o Espírito Santo que fala comigo. Entende? Então, você é do reino. Você é do reino e precisa permanecer no reino. E as pessoas, infelizmente, na Igreja Universal, elas não sabem dizer não. Por isso que caem. Por isso que ficam fracas. Por isso que o diabo consegue virar a cabeça delas. É assim mesmo. Mas fulano pegava firme, fulano era pau para toda obra, mas fulano ganhava alma, mas fulano arrebentava, mas do nada, de uma hora para outra ele saiu, ele se rebelou e agora ele está falando mal da igreja, ele agora abriu outra igreja. Mas por quê? Porque esse fulano que pegava firme, esse fulano que arrebentava, estava sendo arrebentado pelo diabo. Esse fulano que todo mundo pensava que estava bem, não. O Espírito Santo falava no coração dele: rapaz, só eu te conheço, o pastor não te conhece, o bispo não te conhece, fala a verdade, não dá para você, rapaz, calma, espera mais um pouquinho. Não, sim senhor pastor, dá para fazer sim senhor pastor, sim senhor pastor. Sim senhor pastor, dá para fazer sim. Ia lá. O Espírito Santo falando para ele falar não, e a emoção dele, né, a vontade dele dizendo sim. Por quê? Pensa comigo. Se você fez a vontade de Deus, se você realmente fez a vontade de Deus para a sua vida, você acha que você vai ter um mau resultado? Você acha que o teu coração ele vai se sujar? Você acha que você vai se enfraquecer? Você acha que o diabo ele vai conseguir enganar você? Te destruir em alguma área? Não. Se você fez no Espírito, obedeceu à voz do Espírito Santo, você vai ter um fruto bom. Mas o problema é que as pessoas querem servir a homem. Elas querem servir ao pastor, ao bispo, ao obreiro, à instituição Igreja Universal. Esquece do Espírito Santo. Por quê? É fácil culpar. Não, foi culpa do pastor que falou. Foi culpa do obreiro.
Foi culpa deles. Eles que me ensinaram errado. E é por isso que eu tô assim. Não. Eles não te ensinaram errado porque o Espírito Santo, ele nos ensina até no erro das pessoas. O Espírito Santo, ele nos ensina na prática, no erro das pessoas. Quem ensina a gente é o Espírito Santo. Eu não tenho condição de ensinar nada do reino para você. Eu não tenho condição de ensinar nada do reino para você. Quem está te ensinando aqui é o Espírito Santo que age através de mim. Entende? É ele, não sou eu. Não é o Leandro, não é o obreiro Leandro. Não. Por quê? Eu sou uma autoridade? Sim. Constituída por Deus? Sim. Sim. Porque o Espírito Santo está dentro de mim. Eu tenho um cargo dentro de uma instituição? Sim. De obreiro? Sim. Tem membros que tá lá para me obedecer? Sim. Mas eu não sou uma autoridade absoluta. Eu não sou uma autoridade absoluta. Eu reconheço isso. E nem quem está acima de mim, os pastores, os bispos, o bispo Macedo, ele não é uma autoridade absoluta. Não é. Ele é uma autoridade que tem relação com a minha vida. Né? Relativa. Ele não é uma autoridade absoluta, é relativa. Né? Relativa. Aquilo que ele fala, eu tenho que prestar bastante atenção. Eu tenho que examinar a palavra de Deus. Eu tenho que olhar para a minha fé. Eu tenho que olhar para o meu coração. Eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que me autoexaminar para ver se o que ele está falando é o Espírito Santo falando comigo. Entende? Testificando com o meu espírito para que eu possa obedecer. Entende? E ter fruto. Agora, se o que ele fala, o Espírito Santo não testifica com o meu espírito, eu não vou obedecer, pô. É simples assim. E não vai ter problema nenhum em eu não obedecê-lo. Porque eu não devo nada a ele. Eu não devo nada a ninguém. Eu não devo nada à igreja. As pessoas pensam, não, eu devo muito à igreja. Não, você não deve nada à igreja. Você não deve nada à igreja. Nada, nada, nada. A gente não deve nada à igreja, à instituição, ao CNPJ. A gente não deve nada um ao outro. Eu não devo nada para você, você não deve nada para mim. Tudo que eu faço ou irei fazer por alguém é por amor a Cristo. Entende? Não é para você, não é por você. É por Ele e para Ele. Então, eu não tenho o direito de te cobrar nada. Eu não vou te cobrar nada. Eu faço por amor. Se você quer obedecer, amém, graças a Deus. Se você não quer obedecer, amém, graças a Deus também, não tem problema. Não tem problema, eu não esquento a cabeça com isso. Agora, desde o momento que a pessoa ela esquenta a cabeça, aí já é um problema dela com Deus. Entende? Então, permaneça no reino, pessoal. Permaneça no reino, porque eu já ouvi o bispo Macedo falando inúmeras vezes. Eu já ouvi ele dizendo assim: se eu errar e reconhecer o meu erro, eu posso pedir perdão a Deus e ser salvo. Agora, se você guardar mágoa de mim, já era. Entende? Quantas vezes ele falou, tudo que eu falar, vocês examinem. Vocês examinem as escrituras. Né? Quantas vezes? Né? Por quê? Porque ele é um homem. Ele é uma autoridade? Sim, é lógico. Cara, eu tenho... ele é uma referência. Eu não admiro ele. Eu não admiro ninguém. Essa é a realidade. Eu não admiro homem nenhum. Eu não admiro homem nenhum. Eu não admiro homem nenhum. Nem Bispo Macedo, nem ninguém. Eu não admiro nada. A única coisa que eu admiro é a palavra de Deus.
A única coisa que eu fico admirado é com o Espírito Santo, é com Jesus. Esse eu admiro. Agora, homem nenhum, eu tenho como referência. O Bispo Macedo é uma referência de fé, né? Hoje, é uma referência de perseverança, é uma referência. O Bispo Macedo, para mim, é uma referência. E tantos homens de Deus hoje que estão aí na fé, é uma referência. Eu não admiro eles, não. Eu admiro quem age neles, que é o Espírito Santo. Eu admiro, e é muito forte, é muito bacana. Entende? Então, não fale mal e respeite a autoridade. Respeitar não quer dizer que você precisa obedecer. Entende? É só respeitar. É só falar com respeito. Sim, senhor. Não, senhor. Não dá. Não vou fazer. Não, sim, senhor. Dá para fazer, sim, senhor. E acabou. Como que a pessoa vai se comportar com você após a sua resposta é ele e Deus. O importante é a sua reação quando ele falar contigo. Você tem que respeitar ele. Pra você ter ideia, Davi teve a oportunidade de matar Saul. Saul era uma autoridade de Deus que não tinha mais Deus nele. Estava cheio de demônio. Mas Davi, olha como Davi via ele. Davi via Saul como uma autoridade. Eu não tocarei em um ungido. Davi via Saul como um ungido de Deus. Deus já tinha tirado a unção. Olha como é que é forte. Isso é forte. Aplica isso na Igreja Universal para você ver. Davi teve a oportunidade porque Saul estava perseguindo. Quantos na Igreja Universal já se sentiram perseguidos, injustiçados? E na primeira oportunidade, eles mataram aquela pessoa espiritualmente. Na primeira oportunidade, eles falaram mal daquela pessoa. Na primeira oportunidade, ao invés, eles... Por quê? Entrou maldade no coração. Entende? Na primeira oportunidade, o filho de Noé falou a nudez. E olha o fim que teve o filho de Noé, que viu ele nu. Ao invés de encobrir a nudez, foi zombado o pai. Os outros filhos não. Foram lá e, pô, seu louco, como você fez isso? E pegou o pai, acolheu o pai. Era uma autoridade. Entende? Então tome cuidado com a autoridade. Por mais que essa autoridade esteja errada, esteja errando diante de você, você não tem o direito de falar mal. Você não tem o direito de fazer mal. Sabe por quê? Deus, ele está vendo. Autoridade. É que eu não gravo muito bem nomes. Aquele menino que foi Samuel e Eli, né? Aquele profeta, né? Tem um profeta aonde aquela mãe entregou desde criança e ele foi crescendo ali naquela igreja, vamos dizer. Sendo que aquele profeta, ele não servia mais a Deus de todo o coração, né? Os filhos daquele profeta faziam prostituição dentro do templo. E o pai via e não fazia nada. O pai só encobria o erro dos filhos. Enfim, aquele profeta não estava mais no espírito. E aquele menino estava lá. E você acha que ele aprendeu tudo de ruim? Não. Deus estava mostrando para ele como não ser, o que não fazer. O mau exemplo. O coração daquele menino era limpo. Por isso que Deus teve que chamar ele 3 vezes. Né, Samuel? Entende? Ele era tão inexperiente que ele não conseguia ouvir, discernir a voz de Deus. Mas o coração dele era limpo. A tal ponto que aquele profeta era tão experiente, mas ele não ouvia mais a voz de Deus. Ele era experiente porque ele falou, quando você ouvir a voz, você diz, eis-me aqui. Ele não ouvia mais a voz de Deus.
mas ele sabia que era Deus chamando aquele menino, pela experiência dele. Então não viva pela sua experiência, não viva pelo seu tempo de obra, não viva pelo seu cargo, pelo seu título, não viva pelos milagres que Deus realizou na vida das outras pessoas através de você. Isso não adianta nada, não. Viva pela pureza do seu coração. Viva pela obediência de princípios. Viva pelo Espírito Santo. Entende? Então, independente se você é uma autoridade ou se você está sujeito a uma autoridade, porque nós sempre somos uma autoridade e sempre vamos estar sujeito a uma. Você tome o seu lugar. Entende? Tome o seu lugar. Obedeça. Respeite. Aquele menino nunca afrontou, nunca jogou na cara daquele profeta os erros que ele estava fazendo. Nunca. Pelo contrário, aprendeu com ele. Tanto que Deus usou Samuel. E o que aconteceu com aquele profeta que não quis se arrepender, que não quis voltar atrás do erro, que não se humilhou diante de Deus? Ele caiu da cadeira sozinho e quebrou o pescoço. Enfim, Deus, ele cuida dos seus, daqueles que obedecem, e Deus também cuida daqueles que não querem mais ser dele, daqueles que desobedecem. Entende? A única coisa que eu tenho que fazer é guardar o meu coração, é obedecer ao Espírito Santo. Obedecer ao Espírito Santo. Então, obedeça. O sim é de Deus, mas o não também é de Deus. É sim ou não, tá bom? O não é de Deus, tá? Então você aprenda a falar não, quando o Espírito Santo falar para você dizer não. Aprenda a dizer sim, quando o Espírito Santo falar para você dizer sim. O erro de muita gente é quando o Espírito Santo está falando, diz não, ela fala sim, movido pelo sentimento. Quando o Espírito Santo está dizendo, diz sim, não, você é capaz, você pode sim. Aí ela, por orgulho, por prepotência ou por algum sentimento negativo, mágoa, raiva, sei lá, aí ela diz não. Não vou fazer. Ela olha o homem, ao invés de ver Deus. Entende? Então tome cuidado. Tá ligado? Forte abraço para todos vocês. Tem alguma dúvida? Esse vídeo é mais para você atentar para quem fala mal. Tem muita gente da Igreja Universal e de tantas outras igrejas seguindo pessoas que falam mal. Entende? Sigam aqueles que falam bem. Tem muita gente que saiu da Igreja Universal, abriu outras igrejas. Eles não falam mal da onde que eles saíram. Pelo contrário, quando tem oportunidade, eles falam bem. Porque foi lá que eles aprenderam tudo que eles sabem. Que eles se tornaram tudo que eles são. Então, eles são gratos. Como eu sou grato ao pastor Reginaldo, à Igreja Assembleia dos Santos. Eu sou grato, cara. Eu não esqueço. Eu nunca falei mal deles. Eu nunca falei mal e nunca falarei mal de nenhuma instituição, de nenhuma igreja. Sabe por quê? O Espírito Santo está lá. O Espírito Santo ainda está aqui na terra, tá, pessoal? Agindo entre nós. Então tome cuidado quando você for falar mal de alguém. Essa pessoa, ela pode ser amiga de Deus. Ou por mais que ela esteja longe, ela pode se tornar amiga novamente. E você, como é que fica? Fechou? Forte abraço, Deus abençoe vocês, pegue firme, Deus é com a gente. Esteja no reino de Deus. É por isso que diz, Igreja Universal, agora que é a maravilha, do reino de Deus. Muita gente está na Igreja Universal, poucos estão no reino de Deus. A minha luta é pelo reino. Um abraço, Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.